noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos na nossa série de experiências de aprendizagem. Esse é o episódio 2, Educação e Comunidade, um assunto super importante que a Sil e eu vamos debater hoje. Sil, seja muito bem-vinda. Oiê, tudo bem? Como é que estão? Saudades? Pois é, saudades, né? Passa um tempinho, a gente já fica morrendo de saudades. E quer saber como é que tá todo mundo, enfim. Gente, a gente está aqui, então, hoje para conversar sobre um assunto que a gente considera de extrema importância, que é qual é a relação da escola com a comunidade, né? E o que isso traz para a gente. E aí, se você não se importa, eu quero começar com um conceito que a gente vê no livro do Capra, que é a alfabetização ecológica, e nesse livro o Capra fala que a gente tem em todas as comunidades, em todas as... a gente consegue perceber em toda a vida humana que são as vidas, enfim, não só das pessoas, mas dos bichos, os ecossistemas, eles são formados por redes, né? E são redes que convivem mutuamente, um é comida, o outro pega o resto daquela comida, enfim, é tudo um equilíbrio muito dinâmico, né? E se a gente pensar nesses conceitos que a alfabetização ecológica traz, ele fala, então, que nós vivemos em comunidades, né, em redes interdependentes e que é obrigatório ter diversidade e desenvolvimento, né? Então, essas redes, elas vão o tempo inteiro se desenvolvendo e melhorando, e tem momentos que que essa rede faz um boom e cresce, mas daqui a pouco ela estabiliza e começa a organizar as coisas. Eu trouxe esse primeiro conceito para a gente olhar para a nossa comunidade, de repente para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa comunidade, e ver como é que isso está funcionando. E saber que... Pode falar, Sil. Não, termina. E saber se a gente está conseguindo desenvolver essa forma colaborativa de viver em redes, né? E na questão biográfica mesmo, né, Maíra? Vamos pensar na nossa formação acadêmica, né? A gente sempre teve uma jornada de processos conceituais que pouca prática, né? Pensando na área da pedagogia, por exemplo, você vai para os estágios observar, em relação a tudo que você tem de oportunidade para se tornar um profissional, é uma jornada curta, né, de experiência. Você vai passando rapidamente, tem lá um tempo para cumprir isso, mas essa profundidade dessas discussões reflexivas, de parar para pensar, ainda a gente tem uma academia um pouco rasa nesse sentido, né? É muito conteúdo e o equilíbrio entre conteúdo e prática é bem pouco. Aí, quando você se torna esse profissional que vai gerir a escola, você também começa a se preocupar demais com essa questão desse capital de conhecimento, de conteúdo. E essas relações, né, a gente até pergunta, de onde eu venho, para onde eu vou, né? O que eu levo da minha comunidade para a comunidade escolar com que eu vou participar? Às vezes a gente nem se pergunta quem é o homenageado que, né, tem esse nome na escola, por que foi. Então, são coisas que talvez, né, assim, aí eu me remeto rapidamente à minha mãe, quando a gente mudava de bairro, que a gente mudou muito pouco, porque a gente sempre morou em lugares há bastante tempo, ela sempre nos ensinou a gente passar na igreja mais antiga e pedir, né, a permissão para habitar aquele lugar. Então, tem alguns rituais, algumas coisas que se perderam nessa relação de você servir aquela comunidade, mas pensando de que cultura que você veio, o que você traz, o que você agrega, né? E a leitura dela tem que perpassar por esse atravessar de composições, não de julgamentos, ou eu acho que eles precisam disso, ou eu acho que eles precisam daquilo, né? Então, a nossa formação
dentro disso que você traz aí com o conceito do CAPRA, a gente precisa reestruturar isso dentro do nosso processo formativo humano, para que a gente consiga entender que lugar que habita esse coletivo, né? Nós somos seres sociais e culturais. E dentro dessa cultura, talvez a gente deixe de lado esse ser social para essa comunidade que a gente vem falando tanto, que hoje, né, pela internet não precisa ser presencial, ela pode ser, como a gente está falando, criando essas redes de conversas, né? Uhum. E acho que você traz aí um bom exemplo dessa nossa experiência do primeiro encontro do nosso encontro presencial de aprendizagens que não parou. A gente tem um grupo no WhatsApp, as trocas, né? Coisas bonitas estão acontecendo nesse sentido. E eu penso que não precisa ser o físico para dar o pontapé, a gente precisa estar conectado nos afins e tendo esse impulso, né? Que na segunda etapa da conversa eu quero falar sobre a vontade humana, que tem muito a ver com esse conceito que o Capra traz. E eu acho importante, assim, né, a gente ver que são inúmeros os pontos que a escola pode beneficiar a comunidade se envolvendo mais. Então, assim, quando a gente fala das coisas que as crianças aprendem na escola, que extrapolam os muros, que elas vão com os pais e que vão compartilhando isso, que a gente quer que, por exemplo, a sociedade seja mais sustentável, a gente começa pelas crianças para poder mudar esse padrão de consumo, de atitudes e tal. Uhum. E fora isso, fora esse aprender, também assim, você ensina a criança, a educação, ela tem um projeto muito ambicioso que é não só formar as crianças para trabalhar, desenvolver as crianças para trabalhar, mas ela quer dar oportunidade para essas crianças, para esses jovens, a escolher uma sociedade democrática, a ter condições de escolher a sua maneira de vida e a sua forma de pensar. Então, assim, a escola é muito próxima de tudo isso e tem que exercer esse papel, né? E ao mesmo tempo eu te trago um exemplo disso hoje, né? Você falando vem na minha cabeça a convivência com as crianças aqui. A gente fez a Ludmila é uma pessoa que veio somar no projeto, e aí ela fez uma composição no espaço diferenciado, criou uma surpresa ali, mudou tudo, né? E aí quando as crianças entraram para se ambientar, uma das crianças de 3 anos estava encantado com a cozinha, assim, né? Ele era o cozinheiro, ele era o chefe, e aí brincando na fabulação. Aí a gente pediu para eles sentarem no tapete para a gente fazer uma composição ali, né, de agradecer. Ela passou a tarde ali arrumando para nós, enquanto a gente brincava lá fora, enfim. E aí, ele tem 3 anos. Olha a sacada da coisa, assim, né, de que nem todo mundo precisa fazer tudo ao mesmo tempo e não deixa de estar junto. A gente falou, João, venha então sentar conosco ali para nós fazermos os combinados e conversarmos sobre o espaço. Ele, não, eu fico aqui na cozinha porque eu consigo escutar vocês. Eu continuo aqui cozinhando e vocês vão falando. E aquilo, assim, claro que se você faz uma insistência, né, você entra bem nessa dimensão de que todo mundo tem que fazer aquilo que está posto ou é importante. Óbvio que eu não vou tirar essa situação de que a gente também tem momentos que a gente tem que se abdicar disso e fazer o que está todo mundo colocando. Eu não sou radical de dizer que cada um pode levar uma vida do jeito que quer. Não é isso, porque tem uma ordem social, né? E essa ordem precisa ser estabelecida. Mas, ao mesmo tempo, você fica percebendo que o mundo não gira sentado todo mundo em roda, ao mesmo tempo, e as coisas, essa interdependência que você traz ali do conceito do Capra, ele tem um alinhavo muito específico nesse sentido, de como você conduz essa formação respeitosa para esse todo funcionar nas diferenças, né? Na diversidade. Porque ele tem um interesse de 3 anos, estava ali, né, super envolvido com aquela cozinha, amou aquilo que foi feito e estava dedicando o tempo dele a brincar. Enquanto os mais velhos conseguiram sentar e ouvir. E isso tem, dentro desse exemplo, traz uma referência que o Steiner trabalha muito, né, dentro da antroposofia, que é quando a gente invade o direito da vontade. A gente faz todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo, do mesmo jeito, que você vai perdendo a vontade de fazer as coisas. Aí a oportunidade te chega, você não sabe nem como você age, porque você está tão vazio, né, desse calor, desse desejo que ele estava ali brincando com aquela cozinha,
né? Isso tudo dentro de uma concepção mais tradicional, mais enraizada em algo que essa diversidade não é presente, ela começa a atrofiar isso, né? Então, dentro do processo formativo, nós somos frutos de uma falta de impulso, de vontade, porque a educação botou a gente um atrás do outro, fazendo tudo ao mesmo tempo, e que hoje a gente se depara com uma geração que consegue argumentar aos 3 anos de idade. Não, eu consigo te ouvir daqui, eu não preciso sentar, né, para fazer o que está todo mundo fazendo, porque a minha empolgação e a minha vontade está direcionada a isso, né? E os conceitos, eles vão se casando dentro de uma situação ou outra e que vão sendo aplicados na prática quando você vai observando as crianças de fato, né? E vendo o que você, enquanto criança, foi conduzido e o que você pode promover para a mudança acontecer e não foi repetir, né? Dar esse tempo para acontecer as coisas no amadurecimento social, né? Então, imagine essa criança se, ao passar do tempo, você conseguir estimular ela para que ela continue tendo esse perfil de inquisitor e de força de vontade e tal, que bem que ela vai conseguir fazer para a comunidade, né? Com certeza, com certeza. Então, gente, aproveitando que está todo mundo aqui, a gente quer já fazer um convite. Essa conversa minha e da Sil hoje é um esquenta para uma live que a gente vai ter muito bacana na semana que vem. A live da semana que vem chama Escola e Comunidade, Reflexões e Práticas, um estímulo. A gente vai ter um casal muito bacana, o Flávio e a Verônica, conversando aqui com a gente exatamente sobre essa questão de como se dá a relação da escola com a comunidade, e eles participam de uma escola, então vai ser muito bacana entender qual que é a visão deles desse assunto, né? E aí, assim, continuando nessa nossa conversa de como a escola impacta, né, a comunidade, a gente até queria contar, né, se uma ideia super bacana que surgiu agora na pandemia. Sil, conta você, porque é lá da sua escola. O mérito não é meu, é um agradecimento, né, a esse movimento, por isso que eu estou, acho que, falando tanto sobre a questão da vontade. Eu vou fazer um parênteses bem curto em relação a isso. Dentro dessa impressão que a gente traz, as meninas começaram a mobilizar uma leitura dessa dificuldade das famílias. A gente, né, tem esse uso do WhatsApp de uma maneira muito prática para acessar, né, os comunicados e agilizar a conversa, né? E aí, baseado nisso, as meninas organizaram um grupo para acolher as práticas e serviços dos pais. Então, né, dentro desse coletivo dos agrupamentos ali das turmas, os pais começaram a mandar notícias dessa organização. E é óbvio que a gente tem que puxar um pouco sobre essa questão do processo formativo, né, Maíra? Que muito foi fundado e fomentado dentro da conversa do nosso primeiro encontro das experiências de aprendizagem, que foi o presencial aqui no fevereiro, quando a Maíra trouxe para a gente muito esse percurso dos objetivos das ODS, dos ODS, né? A gente vai aprendendo. E aí, baseado nisso, ficou essa questão, né, desse fomento, como é que a gente põe em prática algo que é de direito, que está posto dentro desse universo de comunidades, e as gurias abraçaram a causa, sistematizaram, criaram um projeto, e esse projeto já está, assim, alinhavando, tem gente já de fora, tanto se beneficiando das informações que chegam, quanto anunciando também o seu trabalho, e o que eu sinto, assim, fazendo uma leitura de fora, que é uma alegria muito grande esse movimento que a Rose e a Juliana, né, trouxeram dentro de uma iniciativa, foi que essa pausa que a escola fechou de novo criou um movimento de frustração muito grande, porque a gente tem vontade de fazer as coisas, né, de estar junto com as famílias no sentido da troca da porta, da relação que se estabelece no cotidiano. Quando isso ausentou, eu senti que as meninas sentiram um profundo... assim, adoeceu alguma coisa nessa mobilidade que a gente estava vindo de novo para construir essa escola, né? A escola abriu uma semana e fechou na outra. Então, tirando esse critério de verdade, do que aconteceu, da contextualização real, da necessidade que isso aconteceu, que eu não estou julgando
estou só fazendo uma constatação de que impacta o ser humano quando alguma coisa muda, o que você devolve isso para a sociedade quando você tem a vontade acordada? E essa vontade acordada transformou em algo que é conceitual, que viveu no curso, a gente experimentou e dormiu isso dentro da cabeça e do coração, e na primeira oportunidade nasceu um projeto que a gente já está contando para os CMEs, né? Tem um CMEI parceiro que já está também entrando nessa situação, e a gente está criando essa rede, né, de trocas, né? Que não é só uma questão do serviço, ela tem uma relação afetuosa, ela tem uma relação de acolhimento, né? É diferente eu pagar um classificado que eu presto um serviço, é diferente das pessoas conhecerem o meu trabalho, porque é amigo do fulano, da criança, do outro, é amigo da professora. É isso que a gente não pode perder na pandemia, e é isso que é esse senso de comunidade que a gente está reverberando tanto nessas discussões das séries que a gente está trazendo, porque essa é dessa aprendizagem que a gente está falando, né? Exato, então, e esse projeto é um que chama Um por Todos, Todos por Um. Isso. Então, é um projeto da escola Professor Ulisses Falcão Vieira, que fica no centro. E elas estão fazendo isso, elas estão vendo os pais que são autônomos e que têm alguma coisa para oferecer de serviço, de produto, se juntam e estão divulgando isso para outras turmas da escola, enfim, a gente já quer espraiar isso para conseguir fazer com que essa comunidade seja mais forte, né? Que comprem das pessoas próximas, que consigam fazer a renda girar nesse período que está tão difícil. Então, gente, se vocês quiserem mais informação, pergunta para a Sil e para mim, porque essa é uma iniciativa muito bacana, que eu acredito que todo mundo pode fazer, né? Além do que está muito ligado às ODS também, o que é um orgulho. Sim. E é um jeito da gente começar de ver essa mudança que a escola pode trazer na comunidade, né? E são pedrinhas que a gente vai colocando para criar uma realidade diferente. E eu acho que também assim tem uma relação do como, né, Maíra? Porque a gente, no nosso encontro presencial e no nosso grupo do WhatsApp, a gente coloca que vocês não estão sozinhas, né? A gente está aqui para ouvir. A gente no sentido desse eco, né? De estar distante daquilo que cada um está passando, mas estar junto para ouvir, para direcionar. É muito importante quando você tem alguma coisa para falar e alguém te ouve. Isso é a natureza humana, né? Isso é o processo de você sentir. A construção do empoderamento se dá quando alguém te ouve. Então, eu fico pensando que mas já tem um monte de gente fazendo isso no WhatsApp, você tem vários grupos, né? Mas ele não pode perder essa qualidade do calor, né? As relações, mesmo que distantes, não presenciais, elas precisam se manter no calor. Elas precisam, você precisa ser um 0800, né? No sentido, eu preciso de tal coisa, fulano tem, eu vou te mandar o contato. Como é bom você servir nesse sentido, né? De ser essa pessoa que tem uma rede de relações aberta, grandiosa, diversa, né? E consegue fazer a ponte entre uma coisa e outra. Porque a ligação principal dessa relação, desse projeto, está no cuidado com as crianças, né? Esse pai que está mais distante, essa mãe que está precisando ter essa escuta, não seja uma escuta só de lamento, seja uma escuta de oportunidade e de esperança, né? Porque a notícia vai chegando, né? A rede da internet é poderosa, se a gente souber fazer esses caminhos com calor. Eu penso que o calor não pode ser desvinculado, mesmo que a gente esteja na tela, né? A gente está conseguindo quebrar essa frieza que a tela traz com essas atitudes e com esses valores colocados no calor, né? Na relação humana. E daí eu queria trazer, mudando um pouquinho de assunto, esses dias eu vi uma fala do Fernando Savater, que é um estudioso espanhol, naquele projeto Fronteiras do Conhecimento. E aí ele colocou algumas coisas que me tocaram, assim, que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro que ele fala que a tarefa da educação é de capacitar os alunos, tanto para o ato de persuadir, quanto de serem persuadidos. Cortou um pouquinho.
Então, vou voltar. Ele fala que a educação... Voltou ou não? A educação é a capacidade, capacitar os alunos tanto para o ato de persuadir quanto de serem persuadidos. Então, que exige, antes de tudo, o aperfeiçoamento ético e um conhecimento mais aberto e plural da existência. E ele fala assim, que se você se deixa persuadir, isso quer dizer uma coisa muito boa, porque você escutou, entendeu, verificou que, de repente, os seus padrões ou o seu conhecimento naquele assunto estava equivocado e mudou, né? E ele falou outra coisa muito importante também, que que uma das formas de se respeitar as opiniões é discutir as opiniões. Então, mesmo que eu e a Silmara tenhamos pensamentos diferentes sobre determinada coisa, a gente discute. Porque no latim, olha que bacana isso, gente. No latim, a palavra discutere é puxar uma árvore para ver se essa árvore tem raiz forte ou não. E se alguém discute alguma coisa, para verificar se aquela coisa tem uma raiz forte, é real, e se não tem, se é algo meramente superficial. Então, eu achei isso muito bacana, e é uma coisa que está faltando muito hoje, né? Às vezes a gente não discute porque a gente não quer brigar, porque a gente não quer fazer as coisas, e eu acho que isso que falta, a gente tem que discutir para crescer, né, para crescer na forma de pensar, e, enfim, achei essa fala do Fernando Savater muito boa, assim, para isso. E outra coisa também que ele falou e que me pegou fundo, foi que ele falou que a gente precisa de 3 coisas na vida, que a gente precisa de coragem para viver, de generosidade para conviver e de prudência para sobreviver. E isso me tocou muito forte, porque a gente realmente precisa de coragem para viver, né, para enfrentar os desafios. A gente precisa de generosidade para conviver, ou seja, nem sempre a minha opinião vai prevalecer, ou a minha vontade vai, mas às vezes é a vontade do grupo, que não é a minha. E a prudência de sobreviver, que é da gente pensar nos riscos e nas coisas que a gente pode fazer e que a gente não pode fazer também. Com certeza, com certeza. E eu acredito nesse trajeto aí de pensamento que a gente está caminhando para encontrar algumas coisas, né, que a gente não sabe o que é o inusitado, né? E ele traz esse movimento de você não... É o descontrole, né? A gente perdeu o controle para poder encontrar algo que é muito maior, que é essa questão do outro, né? De não ser... aquilo que eu desejo é o que vai ser bom para você. Esse convencimento, né? As discussões são muito baseadas em quem te acorda e quem não te acorda com o que você está colocando. E não pode, né? A relação mesmo se dá quando a gente tem os complementares, os diferentes, né? E conviver com isso sempre é um desafio, porque a gente não teve esse processo de respeito do que você dizia, ser acolhido ou encontrar algum lugar, né? Tá bom, é coisa que passa, ou, né, não vou te dar a atenção suficiente para isso, né? Então, um girar da roda muito grande, né? A gente vai se perdendo, né? Fica imaginando a roda girando e a gente com as perninhas lá tentando procurar esse porto seguro que não tem, né? Acabou. Mas isso é sensacional, a hora que a gente acordar aqui. É desse lugar que eu preciso ter coragem para olhar a vida, né? Me despir daquilo que era dogmas, paradigmas quebrados e falidos, a gente vai conseguir ter o braço do outro para poder fazer esse movimento da sobrevivência mesmo, né? E eu queria só trazer um exemplo. A gente está vivendo a Semana da Páscoa aqui de um modo muito eclético, né? Nada forçado, porque a diversidade está presente. Mas, assim, conversando com as crianças, eles trouxeram algumas coisas muito interessantes, assim, sobre a simbologia da Páscoa, e baseado nesse contexto, assim, a gente resolveu, então, fazer bolachas.
né, para eles acharem. E o ovo que eles vão encontrar é o ovo de codorna. Então, para eles vai ser uma surpresa não encontrar chocolate na cesta. E E, gente, tá travando para mim ou tá travando para Sil, hein? Eu não sei se eu fico falando igual uma boba aqui enquanto ela volta ou não. Me contem, quem que tá travando? agora voltou. Ah, eu que travei ou você? Tem momentos que é você, tem momentos que eu sumo também, então não sei, o povo tem que falar aí como é que é. É, eu pedi para eles falarem aqui. Conta aí, Sil, continua. A Sil que tá travada, viu? Dessa vez, porque ainda bem que eu continuei falando. Então deu. Posso? Pode, por favor. E aí, então, a gente, baseado nisso, não entrou muito nessa seara de coisas, e aí resolvemos fazer, então, as cestinhas de casca de maracujá, para eles procurarem no quintal, e os ovinhos de codorna dentro, cozido, para que, né, ache essa simbologia do ovo. E eles estão trazendo muito forte, assim, essa coisa que o coelho bota ovo. Assim, é muito forte. Naquele dia da Páscoa, então, ele bota ovo, né? E aí a gente está com as galinhas e os coelhos morando junto no galinheiro novo. Então, eles estão entrando direto ali, convivendo com a galinha, com o coelho, enfim. Aí a gente tomou a decisão de fazer bolacha para cair dessa condição de que tem que ser chocolate, enfim, né? Não, sem ser algo piegas para discussão, mas a gente optou por isso. E aí a gente pediu o que tinha em casa para fazer a bolacha e o pão na sexta-feira. Então, eles estão trazendo os saquinhos de quantidades, assim, né? Para não ir no mercado comprar um. E aí, hoje, uma criança, a cesta tá ficando cheia, né? Aí ela falou, ela olhou aquilo assim, né? Colocou que ela foi pedido para a família enviar, coisa simples. Aí ela falou assim: eu acho que essa bolacha vai ser a melhor do mundo. Daí eu falei, por quê? Ela falou, porque cada um tá trazendo um pouquinho. Eu fico emocionada, né? Porque a gente vê na teoria algumas coisas muito fortes, e aí quando você para um pouco, né? E se relaciona com essas coisas e não vive esse mundo louco aí fora, toma algumas decisões um pouco mais assertivas nesse sentido da escuta do simples, né? Você tem essa reação, assim, nossa, para mim, assim, foi. A cesta está crescendo com os saquinhos, né? E uma criança de 4 anos fala isso, né? Então, realmente, a gente está no caminho de desacelera, faz o mais fácil, no sentido não de ser menos elaborado, mas não aquele que te sacrifica atravessar a cidade para procurar, né? Tá aqui do lado, tá no teu vizinho, tá no prédio, no cara de cima. Então, é um movimento que a gente, né? Eu tenho muito essa questão de ver teoria e prática aqui, assim, na vida com as crianças. Então, eu não posso deixar de dar um exemplo que a gente tem futuro, né? Com certeza, graças a A Deus. esperança está ali projetada, né, nas coisas. Então, desculpe a minha emoção, mas já chorei de tarde. Tem que extravasar mesmo e a gente acompanha você. O que eu quero te dizer que é tão isso, né, Sil? Se você pensar na comunidade, é tão isso. Se cada um fizer um pouquinho, se cada um olhar para o lado e ver o que não gosta. Gente, o que tá aí de praça, de parque, de rua, não é coletivo, é tudo nosso. Então, não adianta a gente ficar, ai, mas olha isso, como é que tá, ai, mas olha. Não, cada um faz um pouco. Eu quero mais árvore na praça, que é perto da minha casa, eu vou lá e planto a árvore, por que não? Sim. Né? Então, é isso do... Entre outras coisas, é isso, mas tem diversas, né? Por exemplo, quando eu sei que tem várias pessoas que não são de Curitiba, mas, por exemplo, quando a Prefeitura de Curitiba abre a possibilidade da gente dizer aonde a gente quer que seja gasto, quais são as áreas prioritárias para gastar o orçamento público, a gente tem que participar, sabe? Quando... Enfim, tem inúmeras condições de se fazer isso. A gente acha que, ai, nossa, não conheço meu vizinho, não sei o quê. Por que eu não... Não agora, tá, gente? Não agora na pandemia, mas por que eu não faço alguma coisa para conviver, sabe? Em algum espaço público? Aqui em casa tem um monte... Aqui perto de casa tem um monte de praça. Vamos lá, vamos sentar, vamos fazer, né? Mas eu acho que a gente tem um entremeio muito, muito forte, assim, nesse sentido, né?
de quando você também abraça o coletivo, você acha que é teu, né? Aí você também bota regras muito fortes no sentido da propriedade. E a gente precisa deslocar esse sentido do entre meio, né? Ele é meu de posse, porque eu tenho direito, mas é de todos, sim, e que todos precisam trazer, né? Deixar espaço, porque a gente tem, assim, alguns exemplos de comunidades muito bem fortalecidas que tem um líder que, se sem ele, não anda mais nada, né? Então, como é que também nós aprendemos a ter isso que você está falando? Como é que eu me aproprio do público sem achar que é meu, né? E aí a gente tem essa referência da escola pública, né? Ela é de todos, mas eu muitas vezes me sinto dona porque eu estou lá há 40 anos no mesmo lugar, né? Sou respeitada como patrimônio, ou eu tenho uma relação de que, eu não vou me envolver porque eu sou passageira aqui, eu não moro no local. Parece uma situação rasa e que todo mundo tem esse conceito apropriado, mas que a gente precisa sair tanto de um lugar quanto do outro para ficar flexível, né? Para eu poder ir e vir nas relações daquilo que eu tenho como expertise para contribuir, que foi, acho que o exemplo que a gente pode trazer da tua expertise nesse projeto das meninas em contextualizar algo que a gente tem direito e está posto, né? A gente se abraça num lugar que é forte, que se justifica porque que a gente quer chegar e sair desse lugar, e ao mesmo tempo ter essa flexibilidade de, olha, a gente não sabe tudo, então vamos chamar, vamos agregar, vamos colocar na roda as pessoas que também estão abertas para fazer, né? Não precisa morar no bairro ou ser da escola para ter esses parceiros. Então, é um grande exemplo essa relação da gente olhar para o patrimônio, ver o que a comunidade pode, né, nesse sentido, me acolher também, e o que eu posso fazer a mais, e de pouquinho ir fazendo. Não é um grande projeto que nasce amanhã para ter resultados, né? É uma mudança de mentalidade, isso demora um pouco. É verdade. E você me lembrou de uma outra fala que eu também li nesse Fronteiras do Conhecimento aí, que foi essa semana, então tá fresquinho na minha cabeça, que é de uma outra pessoa que chama Alain de Botton. Ele é francês, gente. Não sei se olha o nome dele certo, mas é por aí. E ele fala uma coisa muito legal sobre comunidade, que ele diz assim, que é muito fácil a gente se relacionar com pessoas que têm a ver com a gente, que têm algo comum com a gente. O verdadeiro desafio é fazer com que você conheça as pessoas que você não gosta, ou que parecem estranhas, ou que sei lá, tem alguma coisa que você fica olhando e tal, mas que vivem perto de você, assim. Isso que é comunidade, é o encontro entre as pessoas que se desafiam uma com a outra, ou que, não tem um jeito muito parecido, mas eu tô aqui no mesmo lugar, e daí a gente vai dando um jeito de que as coisas aconteçam e que a gente consiga se relacionar, né? Eu achei isso muito bacana. E que é muito disso, desse convívio, que às vezes é pacífico e às vezes é conflituoso, que o Flávio e a Verônica também vão conversar um pouco com a gente na semana que vem. Então, não percam, gente. Semana que vem estaremos aqui de novo, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Com certeza. E eu acho que eles têm uma experiência bem vivida mesmo, porque tem esse lugar de ocupar o social, mas ser pai e mãe, né? Então tem essas duas vertentes de comunidade, qual é a cabeça de quem está de fora e quem está de dentro da escola, né? Então, realmente vai ser um papo muito caloroso, né? Que é o que a gente está procurando. A gente está procurando calor nas pessoas e trocas e processos reflexivos sem ser tão ardidos e mandatórios. Algo mais que eu durma com aquilo gostoso, que não fique me atucanando a cabeça, né? Acho que a gente já tem tanta coisa para se preocupar. É bom, assim, sabe? É uma coisa que vai ficar lá no seu subconsciente para você pensar em formas de agir e de se modificar. Uma coisa, gente, que está acontecendo muito forte comigo nessa pandemia é que eu estou conseguindo, não tem nada a ver com, quer dizer, até tem a ver com a idade, mas assim, eu estou conseguindo repensar o meu dia a dia e as coisas que eu gasto. Então, por exemplo, antes eu comia muito fora de casa. Hoje eu estou comendo totalmente em casa. Eu e meu marido, a gente faz a nossa comida e todo dia assim. E aí eu vi a quantidade de lixo reciclado que aumentou.
Tipo, aumentou exorbitantemente a quantidade de lixo que a gente gera. E aí isso me tocou tão fundo que eu pensei, meu Deus, porque antes a gente não, quando a gente vai almoçar em algum lugar e tal, a gente não vê, né, esse lixo. Tipo, tá longe de mim, então nem existe. Mas, e daí eu comecei a repensar tudo que tem no meu dia a dia e que eu posso transformar, né? O que eu posso fazer? Então, assim, há muito tempo eu já não uso o shampoo e condicionador que vem na embalagem, eu compro eles que são tipo sabonete, assim, em barra. Agora eu descobri um fornecedor super bacana aqui em Curitiba que tem produto de limpeza que vem nos, não sei se vocês já viram, que vem nos sachêzinhos assim, que você coloca o sachê na água e ele se desfaz. Então tem muita coisa bacana que a gente pode fazer para mudar. E isso também ajuda, né, na comunidade, ajuda na nossa pegada no planeta, assim. Enfim. Mas eu acho que essa é a relação, né, que você traz, assim, de você olhar para si antes de olhar para o outro, né? Começa consigo, né? A gente tem espaço aqui, assim, essa coisa da horta tá produzindo, para mim, é um lugar de grande alegria, porque esse processo também de viver fora, você não consegue cuidar. Então, são atitudes mesmo, né? Que aquilo que te impacta é onde você vai procurar teu caminho para ter as parcerias, para ver como é que você resolve a situação e você pode dar dicas, né? Essa é a grande rede mesmo. E que as pessoas talvez, vão perder porque vão vender diferente, né? É mudar o sistema mesmo. Quando a gente faz outras escolhas, as pessoas se adaptam, né? E aí esse contexto de planetário mesmo, né? Que os autores aí muito forte vêm colocando, né, dessa relação de entender o que é essa sustentabilidade, não é só de pensar a grande indústria, né, é de pensar que começa na tua casa, com a atitude das crianças, essa relação das escolhas, como é que você compra, como é que você come, então é fundamental, acho que o que você traz aí como exemplo tem muito a ver em processos mesmo dessas comunidades, né, puxando um gancho, eu fico sempre pensando, quando eu trabalhava no CEMEI, a quantidade de fraldas que a gente acumulava e tinha que descartar, né? E isso, para mim, era uma coisa que me incomodava muito, da gente pensar como isso vai impactando, né? Agora, esse exemplo que você trouxe esses dias na rede, é a questão das máscaras, né? Como a gente está trabalhando direto, eu tenho usado as descartáveis por uma questão de proteção e de saúde, porque tem feito um resultado agravante na minha garganta, no sentido de ficar com, né, o período inteiro. Então, cada vez que eu troco, como eu falo, meu Deus, o planeta, né? Como é que a gente faz isso? Mas são coisas que a gente tem que começar a botar na roda de algum jeito, ou para as crianças no futuro trazerem uma solução, porque eles são ótimos para isso, ou a gente também já ir colocando isso como um processo reflexivo de pergunta, né? Como a gente pode fazer diferente? Eu acho que a primeira coisa e a mais urgente, né, se a gente não consegue usar outros materiais e tal, é a gente fazer o descarte correto, né? Sim, porque não sei, gente, vocês, mas eu ando na rua e eu vejo, a cada 5 passos, eu vejo uma máscara no chão. E imagine que dizem que Curitiba é a cidade que as pessoas carregam as coisas no bolso para jogar no lixo. Então, imagine como é que estão as outras coisas por aí, né? Me preocupa muito, muito isso, assim. Então, aonde será? Como é que estão descartando isso, né? Outro post que eu fiz essa semana, um tempo atrás também, qual é o percentual de lixo que vai parar nos oceanos? 3% de tudo que a gente produz vai parar nos oceanos. Daí a gente vê aquelas montanhas de lixo, aquelas montanhas de coisa. Daqui a pouco, quem está com máscara é a coitada tartaruga. O peixe comeu aquilo. Então, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Gente, essa conversa, então, eu acho que a gente já podia fechar, né, Sil, para deixar mais coisas para a gente conversar na semana que vem. Meninas, antes da gente fechar, eu estou compartilhando aqui algumas coisas que vocês falam, mas vocês têm alguma coisa, alguma pergunta, alguma reflexão para a gente hoje aqui? A Sil e eu, a gente decidiu fazer essa conversa antes da gente conversar com o Flávio e com a Verônica, para a gente
entrar mais no clima, né? De repente a gente pode, durante essa semana, ficar pensando nessas relações de escola e comunidade e a gente vir com mais contribuições aqui para a próxima live, de repente. Eu acho que tentar fazer o exercício, assim, né? Claro que isso exige demais na dinâmica que as famílias estão vivendo, mas que a gente consiga colocar um caminho que traga essa reflexão assim, do que é da teoria, o que é da prática, e essas relações que a gente vai estabelecendo dentro de casa. Eu acho que isso é um caminho muito fértil assim para pensar. Eu tenho algumas crianças que trazem muito assim, minha mãe disse isso, né? Meu pai disse aquilo, porque esses conceitos eles estão pairando entre os adultos, né? E de uma forma ou outra, quando a gente traz essa pergunta, né? Sei lá, por exemplo, a minha escola fechou, por que a chácara está aberta? A gente fez essa discussão com as crianças, né? O porquê de uma coisa, o porquê de outra, o tamanho de uma coisa, o tamanho de outra, a mesma bolha, as mesmas pessoas há muito tempo juntas. Então, a gente consegue ter esse lugar. Mas, mesmo assim, as crianças começaram a questionar algumas coisas, das quais que, se a gente não pensasse nisso, parecia algo bobo, né? Então, quando você se prepara e traz, vamos fazer uma mudança, e vamos ver como é que as crianças se organizam nisso, porque a gente leu isso no índice de marcas aí que está precisando mudar, vamos estabelecer esse combinado dentro, qualquer coisa que coloque, eu olhando para as crianças do jeito que eu tenho visto aqui nesse pequeno grupo, o como isso demora para fazer sentido para eles, o quanto isso eles precisam de tempo para isso virar hábito, assim como para nós, mas que essas decisões sejam compartilhadas com eles também, né? No sentido de essa comunidade comece em casa, né? Comece com a relação de que os adultos, é óbvio, trazem a responsabilidade e toda a trajetória de organizar essa cultura familiar, mas que as crianças participem disso, né? Fechando só a conversa, as crianças que comem carne e as crianças que não comem. Eles têm convivido numa boa aqui. Você tem um jeito de viver, eu tenho outro. A gente convive bem, né? Então, pequenas coisas desses exemplos é que a gente vai fomentando como é que, quando o outro se depara com algo que não é igual ao dele, ele aceitar e respeitar. Por quê? Porque isso foi um trabalho que começou nessa comunidade familiar, nesse núcleo familiar, que é a relação de troca e de conversas, né? Senão a gente fica muito radical e cortante, né? É assim, acabou, não tem outro jeito. É isso. Bom, gente, então, muito obrigada por compartilhar com a gente esse momento, essa conversa, que eu acredito que é só o comecinho, né? A gente precisa de muito mais, debater isso muito mais tempo para a gente conseguir que essa árvore floresça e cresça, e eu espero que seja isso que aconteça. E, Kátia, ouvindo você falar deles, me lembrei do solar em Campo Magro. Eles trazem, né, essa visão de comunidade. E a Rose agradece ali, a gente agradece, né, essa oportunidade de compartilhar, né, o projeto que tá embrionário, mas que já tem aí uma latência. Eu vi que fez muito bem para ela, enquanto sujeito, trocar com a Juliana e botar isso em prática. Então, quem quiser saber mais, a gente tem para contar. As gurias também estão à disposição aí para partilhar. A Maíra é ótima para dar uns pitacos nesse sentido, gente, de como a gente ajeita. Deixa eu falar que quem tiver algum projeto que queira ajuda, eu sou super a favor, eu vejo tudo com a maior boa vontade, porque o que eu acredito é que a gente precisa de projetos que ou começam pequeno, ou começam grandes, ou, enfim, a gente precisa começar. E eu tô quem quiser, eu tô aqui, Eu tô aberta, se vocês quiserem minha opinião, posso dar. Não sei o que eu falou, mas a gente vai procurar. É o outro, né? É a interlocução. É isso aí. Outros olhares, né, gente? Enfim, nos vemos então a semana que vem. Todos nós aqui de novo. Vamos prestigiar o Flávio e a Verônica da Gran Saber, que eu acho que eles têm muita coisa bacana para contar pra gente, tá bom? Já. E vemos aqui, vamos começar a mudar essa comunidade, fazer tudo ficar melhor. E quando a gente puder se abraçar, vamos se abraçar muito.
A gente vem aqui na chácara fazer uma celebração bem linda. Isso, todo mundo. Beijos, meninas, meninos, fiquem bem. Nos vemos na próxima terça, às 19 horas, tá bom? Beijos, Beijão. beijos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.